A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar mais uma mensagem nesta noite sobre a série bíblica Preparados para o Fim, os últimos dias da Igreja na Terra. A mensagem de hoje é a mensagem 7 de 15, Preparados para as Dores, baseado no versículo 8 de Mateus 24, que diz assim: mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quero agradecer a Deus e agradecer a você o privilégio de poder compartilhar a sua palavra. Agradecer aos irmãos que têm deixado um comentário, deixado um like. Eu tenho dito para não se preocuparem com isso. Eu fico mais preocupado se você está prestando atenção naquilo que está sendo pregado. E se você está prestando atenção no que está sendo pregado, então eu já me dou por satisfeito. A mensagem passada foi Preparados para os Terremotos. E aí eu fiz referência sobre a historicidade dos terremotos, a destrutibilidade dos terremotos e a atualidade dos terremotos. Conceituei terremoto, maremoto, fiz referência a dados sísmicos do grau de capacidade destrutiva, mas hoje nós vamos falar sobre as dores. O Senhor Jesus falou também sobre as dores. E uma coisa que às vezes parece ser cômico aqui é que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. Antes eles se gabaram do templo de Jerusalém, disseram para Jesus contemplar a beleza do templo, e depois disso o Senhor Jesus disse para eles que não iria ficar pedra sobre pedra. Eles ficaram assombrados com aquelas palavras e resolveram então fazer uma indagação em particular lá no Monte das Oliveiras. Que sinais haverá dessas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? É aquelas perguntas que às vezes a gente se arrepende de perguntar, né? Mas dentro do contexto bíblico, a pergunta é uma pergunta retórica. É importante porque se eles não tivessem perguntado, nós não teríamos esse conhecimento que temos hoje. Mas vocês podem imaginar os discípulos perguntando para Jesus, fazendo essas três perguntas, e aí o Senhor Jesus fala para eles que eles precisavam ter cautela, porque viriam falsos profetas e uma série de coisas ruins. E depois que Jesus diz a sequência das coisas ruins, talvez os discípulos dissessem assim: poxa, ainda bem que acabou. E Jesus diz: não. É só o princípio das dores. E é exatamente no versículo 8 que nós nos encontramos. Princípio das dores. E o título de hoje é Preparados para as Dores. Jesus comparou a aproximação, a proximidade da sua volta com uma mulher grávida prestes a dar à luz. O princípio das dores são a fase do trabalho de parto de uma mulher. As contrações de dores que avisam que a criança está próxima de chegar. Eu quero pedir permissão aqui, com toda humildade do meu coração, permissão às mães, permissão aos obstetras, para me utilizar da figura do trabalho de parto e das contrações do parto para descrever as dores que antecedem a volta do Filho de Deus. 4 processos hoje. Saindo da rotina, vamos aos 4 processos do trabalho de parto. Primeiro processo, o trabalho de parto, e aí eu estou falando do trabalho de parto mesmo de uma mulher, e estou tirando as lições desse conceito. O primeiro processo do trabalho de parto se chama dilatação. Fase mais longa do trabalho de parto são as contrações que fazem dilatar o colo do útero. Quanto mais próximo do nascimento, os intervalos entre as contrações tendem a diminuir e as dores tendem a aumentar. Esse processo também é chamado, nessa etapa, de transição. Eu quero repetir aqui uma frase para que você possa contextualizar o que você já ouviu. Quanto mais próximo do nascimento, os intervalos entre as contrações tendem a diminuir e as dores tendem a aumentar. Teologicamente, significa que os sinais descritos nos versos anteriores, os falsos cristos, as guerras, os rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino,
fomes, pestes, terremotos, tribulação, perseguição, escândalo, traição entre os irmãos. Tudo isso sempre existiu e sempre existirá. Mas, quanto mais próximo da vinda de Cristo, todas essas coisas irão se intensificar. Isso quer dizer que nós vamos ter fomes no decorrer da história, já tivemos fomes na história da humanidade, mas quanto mais próximo, essas fomes vão aumentar. Isso quer dizer que nós vamos passar, ou a Igreja de Cristo vai ter que enfrentar, quanto mais próximo da vinda de Cristo, momentos difíceis na Terra. A parte mais difícil desse processo de dilatação é chamado nas Escrituras de a grande tribulação. É onde nós encontramos Mateus 24, de 15 a 28. De 1 a 14 nós temos uma descrição de coisas ruins, mas na grande tribulação acontecerão coisas muito mais terríveis das que já foram escritas. Eu vou tratar sobre a grande tribulação numa outra ocasião, não vou trabalhar agora, eu vou citar a grande tribulação, porque o assunto não é sobre a grande tribulação, mas sobre as dores de parto. Mas a grande tribulação será uma época de grande perseguição, muita dor e grande sofrimento. Mateus 24, 21 a 22 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Olha só que coisa interessante. Essas duas coisas que foram descritas. Nunca haverá e nunca houve uma tribulação como vai acontecer na grande tribulação. É importante nós nos lembrarmos que dentro do contexto da grande tribulação tem perseguição, tem morte, tem sofrimento, tem grande dor, mas também tem profecia bíblica sobre esfriamento do amor, tem profecia sobre apostasia, como a de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo falou sobre a vinda de Cristo. Ele disse assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Olha só como está acontecendo. No texto anterior que eu li, da grande tribulação, diz que nunca houve uma tribulação igual a que haverá. E logo depois o apóstolo Paulo vai descrever que essa tribulação, ou que essas dores, esses últimos dias, trarão uma grande apostasia. A palavra apostasia, ela tem um significado interessante, descreve divórcio, separação, abandono. Alguns cristãos, algumas pessoas, elas simplesmente decidirão virar as costas para Cristo por uma série de situações. Pela sedução do mundo, pelo envolvimento com o pecado, pela perseguição do anticristo, pelo sofrimento que vai estar acontecendo, pelas fomes, pelas guerras. As pessoas vão virar as costas para Deus e elas vão apostatar, vão abandonar, vão pedir o divórcio de Deus. Elas não vão suportar sofrer por causa do nome de Jesus. E por não suportarem a dor, porque não estavam preparadas para a dor, eu quero abrir um parênteses aqui, muitos pastores hoje estão ensinando às suas ovelhas de que a vida cristã é sombra e água fria, de que a igreja vai de vento em polpa, de que nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará à tua casa, usando muitas vezes o texto bíblico fora do contexto, como o próprio Satanás fez. Muitos pastores fazem isso. E muitos cristãos hoje acham que a igreja é o oba-oba, acham que é tudo de bom e maravilha, né? Como dizia o saudoso pastor Exaltino, servir a Deus é gostoso. O pastor Exaltino dizia: gostoso é pudim de leite moça, servir a Deus é coisa séria. Servir a Deus
trará grandes consequências para quem o serve: perseguição, dor, sofrimento. E o apóstolo Paulo faz referência que por causa dessa situação, porque não será assim, quer dizer, Cristo não voltará antes que venha uma grande ou a apostasia. E com essa apostasia, ela vem acompanhada de e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que nós conhecemos como o anticristo. O anticristo virá antes de Cristo. Ele virá para preparar o mundo para rejeitar a Cristo de uma vez por todas. E o apóstolo Paulo faz referências, citando inclusive as palavras de Cristo, que esse anticristo, que esse filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e adora a Deus. Então quer dizer o seguinte: ele se opõe, ele vai perseguir a igreja, ele vai matar cristãos. Os cristãos não vão ser vitoriosos facilmente, eles vão sofrer. Quem estiver vivo nessa época vai sofrer, vai ser perseguido, vai ter os seus bens saqueados. A igreja vai sofrer muito nas mãos de Satanás. O apóstolo Paulo fez referência à grande apostasia, mas Mateus fez referência quando Jesus fez citação a Daniel, as 70 semanas de Daniel, como nós conhecemos. Então será um tempo de grande tribulação, e muitos teólogos já acreditam que o anticristo já está na terra. E que tudo isso que está acontecendo nesses dias, inclusive bloqueio de mensagens, pessoas não podendo falar nada contra Deus, tirando os símbolos cristãos das escolas, as pessoas tratando as coisas de Deus como se fosse o erro e tratando as coisas das trevas como se fosse a verdade, isso já é o espírito do anticristo que está no meio de nós. O apóstolo Paulo disse: ele vai se manifestar, o homem do pecado, o filho da perdição, ele se opõe contra tudo que se chama Deus e o adora. Ainda diz: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. É o que Daniel escreveu. Ele vai, acredite, parece um absurdo dizer isso, mas acredite, ele vai fazer uma aliança com Israel e vai se assentar no trono de Israel, no trono de Deus. Isso parece ser uma grande decepção, um grande lamento, mas também tem uma descrição, porque no livro de Daniel diz que isso vai acontecer por 3 anos e meio, e depois isso vai ser rompido, essa aliança vai ser rompida. Eu posso falar sobre isso numa outra ocasião. O que importa falar nesse momento é que o tempo do fim, o princípio das dores, as dores de parto, que vão ficar cada vez mais intensas, os falsos profetas, a fome, as guerras e os rumores de guerra, as pestes, as pestilências, como diz Lucas e também Marcos, ou as pandemias, como nós conhecemos agora há pouco tempo, vão se agravar cada vez mais. Quanto mais perto da vinda de Cristo, mais atribulado esse mundo ficará. Tá? Então eu estou falando aqui sobre o segundo processo, que é o processo de dilatação. Para a criança nascer, é preciso que todo o corpo de uma mulher ela seja mudado, ela seja transformado. Esse nosso mundo está num processo terrível de transformação para o pior. E quanto mais perto do fim, pior o mundo ficará. Pior a igreja ficará, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos ficarão, mas os verdadeiros cristãos permanecerão para sempre. Eles não são perfeitos, mas eles serão fiéis para sempre a Deus, como a palavra de Deus nos diz. O terceiro processo é o processo de expulsão. E eu já fiz referência sobre a grande tribulação. Logo após a grande tribulação, vem o parto propriamente dito. No processo de parto, isso é chamado de processo de expulsão. É o corpo jogando ou lançando a criança para fora. É o nascimento da criança, que no contexto de nossas mensagens descreve a volta de Cristo. E isso é maravilhoso,
nós sabermos que numa mensagem ou num sermão que trouxe tanta tristeza, tanta angústia para os discípulos, tanto medo, tanto pavor, também traz uma palavra de conforto. Cristo voltará. A criança vai nascer. As dores serão intensas. A periodicidade das dores vai diminuir. As contrações serão fortes. Vocês vão sentir muitas dores. No entanto, a criança vai nascer. Cristo voltará. Ele voltará numa época de grande aflição mundial. E a igreja precisa estar preparada para isso. Dias difíceis nos aguardam como cristãos. Eu não estou falando apenas de perseguição externa, mas, por exemplo, dentro do contexto mundial, você que tem uma visão geopolítica mais apurada, você olha para o mundo hoje, eu sei que muita gente está completamente desligado disso. Tem gente que não está vendo nada e parece que está tudo normal. Mas se você tiver uma visão um pouco mais alargada do que está acontecendo no mundo, você vai ver a Ucrânia lutando contra a Rússia, os conflitos se intensificando, dois países que detêm um percentual grande de produção de grãos, de petróleo, de produtos para produção, para proteger das pragas, estão brigando. A China e os Estados Unidos estão se bicando, e essas bicadas estão ficando cada vez piores. É o socialismo lutando contra o capitalismo. São os países se aliando à China, tentando tirar o dólar como moeda mundial. Acredite, já tem algumas descrições no mundo financeiro sobre a crise americana, sobre a grande recessão que os Estados Unidos vai passar, e já tem uma lista de aproximadamente 500 bancos americanos que estão correndo risco de falir. Você pode imaginar o que é uma recessão como essa? Então, tem muitas coisas acontecendo. E como eu já preguei anteriormente, é preciso estar ligado. Por quê? Porque dois países que são detentores de um percentual muito grande de grãos causam problemas de abastecimento de alimentos. Eles são também detentores de petróleo, causa carestia em tudo que é derivado de petróleo. A China e os Estados Unidos, numa guerra grande com muitos aliados, causam um caos mundial. E isso desestabiliza todo o processo produtivo. Isso causa muitos problemas de alimentação, de abastecimento, de plantio. Isso mostra que há um processo de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de fomes em andamento e que está cada vez mais se intensificando. Abra os seus olhos, veja o que está acontecendo, se prepare para essa situação. Quando eu falei nas últimas mensagens a respeito de você simplesmente criar um estoque rotativo, de guardar um pouco de alimento, parece que isso é coisa de gente que está bitolada, gente que está louca, mas olha ao seu redor, olha o que está acontecendo. Cristo vem numa época de grande sofrimento e nós estamos passando já pela preparação de uma grande recessão. O presidente dos Estados Unidos, Biden, discursando para os políticos dos Estados Unidos, tentando levantar recursos para a saúde, ele disse assim: nós não precisamos mais de dinheiro para esta pandemia. Nós precisamos de recursos para a próxima pandemia que está chegando. A próxima pandemia que está chegando? Que informação é essa? Que até agora pouca gente sabe. A Organização Mundial de Saúde, ou a OMS, tem uma lista de epidemias, de pandemias que estão perto de eclodir. Mas isso não vai para os meios de comunicação porque causa espanto, causa pavor, desestrutura, causa pânico. Então é importante que você esteja preparado para essas coisas. Aí vem o processo final, o processo de expulsão. Cristo vai nascer, a criança vai nascer,
Cristo voltará numa época de grande crise mundial, de grande tribulação mundial. E nós precisamos estar preparados. Como eu já falei anteriormente, dias difíceis nos aguardam, dias gloriosos nos aguardam. E eu quero ler aqui para você uma palavra de Apocalipse 1:7, que descreve essa vinda de Cristo. O texto diz assim, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Olha que palavra fantástica a respeito da vinda de Jesus. Se você fica com medo de guerra, de rumores de guerras, de fomes, de peste, se você começa a se preparar para isso, e é preciso se preparar para essas coisas, mas também é preciso se preparar para a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo é certa. O texto de Apocalipse diz, eis que vem com as nuvens. Não apenas diz que ele vem, não afirma apenas que ele vem, não mostra que é uma certeza teológica, uma certeza bíblica, uma certeza divina, mas diz que ele vem com as nuvens. Ele vem. No livro de Apocalipse, ele vem com poder e grande glória, e ele vem com os anjos acompanhando ele. Ele vem, a vinda de Cristo é certa, não importa o que os cientistas digam, não importa o que os filósofos digam, o que os psicólogos digam, não importa o que esse mundo diga a respeito da igreja, a respeito da Bíblia, a Bíblia afirma que Cristo vem, e é importante que nós nos preparemos para a sua vinda. A vinda de Cristo é certa, eis que ele vem com as nuvens. A vinda de Cristo é visível. A Bíblia diz, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Todo olho o verá. Todo olho o verá. Quando Cristo voltar, ele já nos alertou e vai nos alertar depois no próximo capítulo. Se alguém disser que ele está ali, que Cristo está ali, não sigais. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, o Senhor Jesus falou. Não tem como, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, ele já tinha falado uma outra vez. A vinda de Cristo será visível, eu e você o veremos voltar. E nós não podemos ficar acreditando nas pessoas que dizem que são Cristos, sendo os falsos Cristos, ouvindo os falsos profetas que dizem quem são os falsos Cristos, ou os Cristos que eles querem que seja verdadeiro, sendo os falsos Cristos. O Senhor Jesus disse que quando ele vier, a Bíblia diz que quando ele vier, o Espírito Santo diz que quando ele vier, todo olho o verá. E é interessante porque você pode pensar assim, todo olho o verá, quer dizer que todos aqueles que estiverem vivos o verão. Não, não é só isso não. A Bíblia diz, todo olho o verá, até os mesmos que os trapassaram, ou traspassaram, quer dizer, as pessoas que crucificaram a Jesus, que colocaram aquela lança na sua lateral, que pregaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés, que colocaram os espinhos, uma coroa com espinhos na sua cabeça, eles também verão. Isso não será algo oculto, será algo público, todo olho verá. A vinda de Cristo é uma vinda visível. A vinda de Cristo é tenebrosa, isso é importante saber. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, diz a Bíblia. E todas as tribos da terra se lamentarão. Mas por que as pessoas vão se lamentar quando contemplarem a Cristo? É que elas apostataram. Aqueles crentes que passaram a vida inteira ouvindo nas suas igrejas de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que o seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados, que ele abriu a porta da salvação. Essas pessoas apostataram da fé, e não apenas estas pessoas, aqueles que ouviram o Evangelho e não creram no Evangelho, e aqueles que nunca deram oportunidade para a pregação em suas vidas, quando eles olharem para a vinda de Cristo, eles vão se lamentar. A Bíblia descreve, o livro de Apocalipse descreve, que muitas pessoas vão tentar se esconder nas cavernas. Vai acontecer terremotos, eles vão tentar se esconder e vão pedir para os montes, cai sobre nós, porque nós não queremos encarar o Filho do Homem.
É um dia tenebroso. A Bíblia descreve que essa tenebrosidade, ela é descrita com lamento, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O mundo inteiro vai lamentar não ter crido e não ter recebido a graça de Deus sobre a sua vida, a salvação que foi oferecida de graça, o preço que foi pago no Calvário. E quando eles olharem e entenderem que tudo aquilo que foi ensinado por mais de 2000 anos era a verdade e eles não acreditaram, eles vão lamentar porque não tem mais jeito. Interessante. A vinda de Cristo não é apenas tenebrosa, mas a vinda de Cristo também é gloriosa. Mateus 25, 31 a 33 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos junto com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Olha só que coisa gloriosa. Se aqueles que não acreditaram em Cristo irão se lamentar, aqueles que acreditaram em Cristo vão celebrar a vinda de Cristo. Por quê? Porque Cristo voltará em um momento muito difícil da humanidade. Momento de perseguição, momento de dor, momento de sofrimento, momento de morte, momento em que a igreja estará passando por grande tribulação, e aquele que estiver aqui, o povo que estiver aqui, vai estar passando por grande tribulação. Então Cristo vem mais uma vez para salvar. Mais uma vez para salvar, mas não apenas para salvar, ele vem para julgar, mas ele vem também para salvar. E as ovelhas, ou a Bíblia diz que os bodes serão separados das ovelhas, assim como o pastor o faz. Os perdidos serão separados dos justos, os bodes serão separados das ovelhas. E quando Deus colocar as ovelhas no lugar das ovelhas, haverá grande tribulação, grande celebração. Aqueles que estiverem aqui, se ele voltasse hoje, nós estaremos dizendo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por voltar. Obrigado por nos livrar. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por nos livrar das mãos do anticristo. Obrigado por vencer a Satanás. Obrigado porque agora nós sabemos que a bonança chegou e nós vamos passar a eternidade contigo. A vinda de Cristo é certa. Eis que ele vem com as nuvens. A vinda de Cristo é visível. Todo olho verá. A vinda de Cristo é gloriosa. Ele vem, é tenebrosa, e todas as tribos da terra se lamentarão. A vinda de Cristo é gloriosa. O Filho do Homem vem em sua glória com os anjos, ele se assentará no trono da sua glória. A vinda de Cristo descreve esse processo de expulsão. As dores foram longas, o sofrimento foi longo, a perseguição foi longa, mas a criança nasceu. Cristo voltou. A Bíblia descreve que, dentro de um contexto geral, e isso serve para nós, quando olharmos para uma mulher grávida, não sabemos o dia do nascimento da criança, mas nós temos a certeza de que mais cedo ou mais tarde a criança vai nascer. Os sinais mostram que Cristo está muito perto de voltar. Nós não sabemos exatamente o dia, porque ele mesmo disse que ninguém sabia. Mas nós estamos vendo as dores se intensificando, mostrando que ele está muito perto de voltar. E aí eu chego ao último processo, ao penúltimo processo, que é o processo de dequitação. Eu estou falando sobre o processo do parto, o trabalho de parto, o processo do nascimento de uma criança. Estou usando a linguagem médica para isso. O terceiro processo é o processo de dequitação. É chamado de segundo parto. É quando o corpo expulsa a placenta para fora. A criança já nasceu, mas ainda tem restos do parto, então a placenta é lançada para fora. Isso descreve o julgamento, é condenação, é a condenação dos incrédulos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: olha que coisa terrível. Dequitação é expulsão, é lançar para fora, é lançar para longe. E a Bíblia descreve em Mateus 25, 31
até 33, a condenação dos incrédulos. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. É dequitação, é expulsão. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me colhestes, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizertes, não o fizertes a mim, e estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O terceiro processo do nascimento de uma criança, das dores de parto, é o processo de dequitação. Quando Cristo voltar, ele não apenas vai voltar por voltar, não é para provar que ele iria voltar, mas ele vai voltar para julgar, para expulsar, para banir, para lançar fora todos os impenitentes e para colocar dentro do aprisco de uma vez por todas todos os crentes, todos os que o serviram, que o amaram e que pagaram preço por sua fé. E o quarto processo, e é o processo final, e por aqui eu termino, é o processo de recuperação. É isso que acontece com uma mulher quando ela está num processo de parto. É chamado também de pós-parto. É quando a criança nasce e mesmo que a mãe tenha sofrido muitas dores e muitas contrações, ao olhar para a criança, ela se enche de alegria e de prazer e de felicidade. Mateus capítulo 25, 34 a 40 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizertes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele está trazendo a ordem, todas as coisas. As dores passaram, as contrações passaram, a placenta já foi lançada fora, agora é de viver um momento de celebração com a criança. É o povo, é a família, são os amigos chegarem perto e dizer: eu posso celebrar o nascimento do Filho de Deus, que no nosso contexto é a volta do Filho de Deus. 4 processos para nós nos lembrarmos de nos prepararmos para as dores. O processo de dilatação, o processo de expulsão, o processo de dequitação e o processo de recuperação. Cristo está voltando. Os sinais estão aí para quem quiser ver. E visto que esse dia se aproxima, fortaleçamos os nossos corações e nos apeguemos a Deus. Termina com Apocalipse 22, 7. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus, de alguma forma, se utilize dessa mensagem para abençoar e fortalecer o teu coração. E se Ele permitir, amanhã às 7 horas, horário do Amazonas, 8 horas, horário de Brasília, estaremos aqui de volta. Deus o abençoe.